Vamos lá, gente. Boa tarde, né? Essa aqui é a terceira aula da semana, aula 51. 51 que é uma boa ideia, piada de tiozão do pavê. E 51 é o famoso título mundial do Palmeiras que não existe, né? Então o número 51 é bem importante. Os palmeirenses vão ficar chateados, mas é a pura verdade. Dando continuidade aí no assunto que a gente vem falando, então só uma recapitulada rápida. Falamos aí das causas da Primeira Guerra Mundial. Falamos sobre a guerra em si, aquela guerra que todo mundo imaginava que seria curta, violenta, brutal, mas curta, se transformou numa guerra longa, de vários anos, por causa das trincheiras, se tornou uma guerra travada, uma guerra de trincheiras, onde não havia progresso de nenhum dos exércitos. Uma guerra muito mais cara do que qualquer um deles podia pensar, e aí você vai ter os países buscando socorro financeiro e de armamento, alimentação, nos países americanos, em especial os Estados Unidos, mas também nos demais países, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Os Estados Unidos, um país emergente, um país médio que vinha crescendo, mesmo antes da guerra, vinha crescendo muito. Com a guerra vai se tornar o top. Não está participando da guerra, não é neutro, não está perdendo soldados, não está perdendo capacidade de produção, as indústrias, está tudo funcionando a pleno vapor para sustentar a guerra dos europeus, emprestando dinheiro. Vocês vão encontrar em livros dizendo que os Estados Unidos, livros e documentários, que os Estados Unidos emprestava dinheiro e vendia equipamentos somente para o lado da Inglaterra, França. Isso não é verdade, tá? Você tinha também negócios com o outro lado. Os Estados Unidos ganhou muito dinheiro com a guerra com isso, emprestando dinheiro e vendendo equipamentos, materiais agrícolas, tudo que é necessário para a guerra. São Paulo a mesma coisa em uma escala muito menor. E aí a gente falou nas últimas aulas sobre Revolução Russa. Tá? Então aí uma guerra que estava travada, uma guerra que estava muito clara o desenho dela. Você tinha as potências centrais, encabeçadas pela Alemanha, mas com a Áustria, o apoio da Turquia, lutando contra a Tríplice Entente e seus aliados todos. Então, encabeçados pela Inglaterra, com a França, com a Rússia e outros aliados. Essa guerra movimentou todos ali. Mas as batalhas, em sua grande maioria, todas na Europa. Em 1917, a Rússia sai da guerra por problemas internos, a fome, a miséria, aliado a estratégias das potências centrais de conduzirem sorrateiramente os líderes comunistas para as capitais, para as grandes metrópoles russas, onde eles vão conseguir convencer a população a fazer uma revolução, tirar o czar, uma revolução que, como nas aulas eu expliquei, foi feita em duas partes, né? Nas duas aulas anteriores a gente falou disso. Numa primeira parte, o czar é retirado, vai assumir um grupo comunista, mas com uma postura mais moderada, que vai fazer mudanças muito tímidas, e poucos meses depois, um segundo grupo muito mais radical, um grupo comunista mais ligado ao marxismo, ao comunismo, vai tirar esse grupo moderado e vai fazer uma nova revolução, assumir o poder e encaminhar a Rússia para o comunismo. Num primeiro momento, vai ter uma guerra civil na Rússia, que vai se arrastar por quase 3 anos, e depois a Rússia, sim, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, deixa de ser Rússia, vai ser União Soviética Comunista. Tá? Mas é um processo, essa transformação da Rússia em comunismo, em comunista, no primeiro país comunista do mundo, vai se iniciar em 1917. Efetivamente só vai valer mesmo a partir de 21. Mas em 17 a Rússia já é comunista. Ponto. Agora voltamos para a aula. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a entrada dos Estados Unidos na guerra. Falaremos também da entrada do Brasil
Também em 1917, não vamos menosprezar a entrada do Brasil, mas a gente tem que ter a consciência que a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial é muito tímida. Tá? O Brasil ainda não tem capacidade bélica para participar de um evento dessa grandeza. Então, naquele momento, a participação brasileira ela é muito mais como coadjuvante. É um auxílio médico, fornecimento de equipamentos, principalmente agrícolas. Você vai ter soldados, mas em uma quantidade pequena, poucos vão se destacar, alguns vão ter destaque, mas poucos. Em pesquisas você vai ver que destaque mesmo apenas um brasileiro que vai comandar um regimento de cavalaria francesa e tal. No demais, a participação brasileira é muito tímida, tá? Isso não é menosprezando, é simplesmente relatando que naquele momento o Brasil não tinha condição de ter uma participação, um protagonismo na guerra. Quem vai ser o protagonismo nessa segunda fase da guerra? O protagonista será os Estados Unidos, tá bom? Então vamos lá. Os Estados Unidos, em 1914, quando a guerra começa, se declara neutro. Vai enriquecer fazendo negócio, como a gente já falou. Para os Estados Unidos, a guerra foi uma maravilha. Tá? Os Estados Unidos sai de uma posição emergente para o país mais rico e poderoso do mundo. Agora, o que mudou de 14 para 17 para fazer os Estados Unidos abandonar essa postura neutra, abandonar essa postura lucrativa para se enfiar numa guerra que tem um custo? Ao entrar na guerra, os Estados Unidos abrem mão de um lucro para passar a ter um gasto que ele não tinha. Mandar soldados, equipamentos, aviões, navios, armas, tudo isso custa muito dinheiro. O que mudou no contexto da guerra para isso? Aí são alguns fatores. O primeiro deles, e aí todos ligados à saída da Rússia da guerra. A saída da Rússia da guerra é um marco que vai transformar o funcionamento da Primeira Guerra e vai praticamente definir a vitória da Tríplice Entente, tá? Da Inglaterra, França. A saída da Rússia, que a gente poderia ver como um prejuízo para ingleses e franceses, vai acabar sendo o fato que vai transformar a guerra e levar a vitória para ingleses e franceses. Por quê? Por dois motivos, tá? Primeiro deles, com a saída da Rússia, a guerra vai pender para as potências centrais. Uma guerra que estava travada, empatada, com a saída da Rússia, essa guerra tudo vai rolar para o lado das potências centrais. Eles agora podem visualizar a guerra em apenas uma frente. Eles vão poder concentrar todos os esforços contra a França e a Inglaterra. A Rússia está fora. E isso vai fazer com que a vitória das potências centrais seja muito mais provável. Tá? Então, com a saída da Rússia, a vitória de Alemanha e Áustria é praticamente certa. Se eles estavam empatados lutando contra 3, e esse terceiro é um gigante em quantidade, aí dividir as forças, como a gente já falou, a saída da Rússia vai dar todas as vantagens para alemães e austríacos, principalmente para alemães. O que para os Estados Unidos não é negócio. Embora se declare neutro, embora faça negócios com os dois lados, é inegável que a grande maioria do dinheiro, a grande maioria das vendas, os maiores devedores dos Estados Unidos estão do lado da Tríplice Entente. Então, uma derrota de Inglaterra e França pode significar que esses países não terão condições de pagar suas dívidas com os bancos dos Estados Unidos. E aí é uma questão que o governo tem que tomar uma decisão. Ele vai continuar neutro, correndo o risco de Inglaterra e França serem derrotadas, correndo o risco desses países não terem como arcar com suas dívidas com os Estados Unidos, ou ele participa dessa guerra, gasta dinheiro do governo, mas mantém a possibilidade desse pagamento dessas dívidas acontecer. E aí o governo, lógico, que vai jogar para o lado da burguesia. Esse é um dos fatores. O governo, entre
os ricos, os milionários perderem, e entre o governo perder, mas os milionários conseguirem manter o seu lucro, o governo vai manter o lucro dos milionários. O governo são pessoas, e essas pessoas são aliadas à classe alta, seja nos Estados Unidos de 1917, ou seja hoje em qualquer lugar do mundo. Quando o governo tiver que decidir entre o dinheiro público e o dinheiro da alta burguesia, dos ricos, ele sempre vai escolher manter o dinheiro dos ricos. Por quê? Porque as pessoas que governam fazem parte desse grupo. Então, entre gastar o dinheiro público para salvar o dinheiro de poucos milionários, o governo vai fazer, seja onde for. Infelizmente. Em alguns países fará isso sem pensar duas vezes, que é o caso do Brasil. Tá? Entre gastar o dinheiro do povo, deixar de dar saúde, educação e salvaguardar a fortuna dos milionários, o governo brasileiro fará isso sem a menor dúvida. E não estou falando desse, não, estou falando de qualquer outro. Tá bom? Em primeiro lugar, manter os ricos no lugar deles, porque são esses ricos que governam, então eles vão governar para eles. Dando sequência, depois desse desabafo. Um outro fator. O comunismo, já falei disso em outras aulas, mas agora para ser mais específico. O comunismo, ele é uma ideia. Quando Marx, Weber, Engels, todo aquele grupo estipulou o comunismo, o Partido Comunista, o funcionamento, quando se escreveu os livros, o Manifesto do Partido Comunista, definindo como seria todo o comunismo, era uma ideia. Uma ideia como várias outras foram criadas. Uma ideia assustadora para essa elite, para esse grupo milionário, para esse grupo de industriais, de latifundiários. Uma ideia que por si só trazia medo, mas era apenas uma ideia. Era possível? Era. Naquele momento as pessoas acreditavam que podia? Podia. Ninguém acreditava. Na realidade, era uma transformação, um processo tão grande que ninguém, em sã consciência, lá no início do século XX, imaginava que isso ia acontecer. Sabiam que existia uma possibilidade, mas uma possibilidade muito remota. Só essa possibilidade causava terror nos países capitalistas e principalmente nos governantes e na elite dos países capitalistas. De repente, em 1917, você tem um país comunista. A Rússia se transforma em comunista. E aí aquela ideia, aquilo que antes era um medo, passa a ser uma realidade. O povo russo tira o czar, o imperador do poder, assume, desapropria os meios de produção, milionários, burgueses, nobres, de um dia para o outro, perdem tudo. As fábricas, as fazendas vão ser comandadas por grupos de operários, de camponeses. O que era uma ideia se tornou uma realidade assustadora. Não para o povo, mas para os ricos. Porque essa ideia, como Marx, como tantos outros diziam, você precisava, traduzindo, deixando mais claro, você precisava de que um país se tornasse para que o povo dos outros países, proletários do mundo univos, para que os outros operários, proletários, trabalhadores, se unissem por essa ideia. Porque se aconteceu na Rússia e a condição de vida do povo melhorou, o povo de outros lugares ia querer. Principalmente os vizinhos, que estão vendo a mudança. E quem que é o vizinho da Rússia? Da União Soviética agora? Alemanha, França, Inglaterra, Itália, a Europa. Do outro lado, a China, que vai depois se tornar comunista. Então, esse surgimento da União Soviética vai levar essa elite burguesa a um medo real. Aquilo que era um medo de uma ideia vai se tornar medo de uma coisa real. Está acontecendo. Enquanto a guerra está rolando, e a guerra está rolando, os países estão se destruindo e a Rússia está ali, em guerra civil, o comunismo ainda está sendo implantado, está confusa a situação, mas agora é realidade. Os Estados Unidos, como o maior país capitalista, o defensor do capitalismo, o defensor da iniciativa privada, da meritocracia,
fica apavorado. Os Estados Unidos ele está pouco se lixando, não é pouco se lixando, mas ele não tem tanta preocupação com a guerra, com o resultado da guerra. O maior medo dos Estados Unidos agora é que esse comunismo se alastre. Que os países europeus em guerra, em dificuldades, com pouco dinheiro, destruídos, que essa população com fome, passando a necessidade, compre essa ideia do comunismo e lute por ele. E aí os Estados Unidos se vê na obrigação de defender o capital, de defender o capitalismo. Os Estados Unidos entram na guerra por motivos claramente econômicos. Ele entra na guerra para ter a certeza que as potências europeias terão dinheiro para pagar suas dívidas com os Estados Unidos, que não serão destruídas, França e Inglaterra, e para evitar que o comunismo se espalhe. A guerra dos Estados Unidos não é contra a Alemanha e contra a Áustria, é contra o comunismo, é contra a maré vermelha. A maré do comunismo, que é a ideia do comunismo, que é a realidade do comunismo, não se espalhe. Então, em 1917, os Estados Unidos vai, sob pretexto de ataques a navios americanos por submarinos alemães, que ocorreram, mas já tinham ocorrido antes, vai declarar guerra à Alemanha e à Áustria e vai aí entrar em guerra. E aí decretar o caminho da guerra. Você tem países exaustos, exauridos, 3 anos de guerra, sem dinheiro, e de repente entra o sol maior de todos, com armas novas, um exército novinho, treinado, equipado com o que há de melhor. E é claro que isso vai definir o andamento, o segmento da guerra. Vai definir a vitória de Inglaterra e França, da Tríplice Entente. Mas o motivo é dinheiro. Os Estados Unidos era contra a Alemanha? Não. Era a favor da Inglaterra? Não. Os Estados Unidos queria ter certeza que ia receber, não os Estados Unidos, mas que seus banqueiros receberiam dinheiro emprestado, que esses países pagariam as dívidas pelos equipamentos, armas, alimentos vendidos, e queria mais do que tudo, garantir que o comunismo fosse bloqueado. Para garantir que o comunismo não se alastrasse pela Europa, você precisa garantir que esses países europeus se recuperem, cresçam e enriqueçam. Uma população vivendo bem não vai se preocupar em mudança. Quem vai querer mudança é uma população em situação miserável. Então, qual a proposta dos Estados Unidos? Entrar nessa guerra, acabar com ela e ajudar os países europeus a retornarem à sua grandeza. Não ultrapassando os Estados Unidos, mas dando condições de viverem bem. A população viva bem a ponto de não se importar com o que está acontecendo na União Soviética. Esse é o motivo da entrada dos Estados Unidos. Uma entrada que vai mudar todos os rumos, uma entrada de um peso que não tinha como ser equiparado. A Alemanha e a Áustria não tinham condição nenhuma de lutar essa guerra, de vencer uma guerra. Contra a França e a Inglaterra, provavelmente venceriam. Mas com os Estados Unidos junto, aí é uma guerra impossível de ser vencida. E aí você começa a ter o recuo das forças alemãs, que vai levar num espaço aí de 1 ano à rendição. Mas esse último ano é mais uma guerra de retrocesso. Os alemães endurecem a guerra na tentativa de conseguir condições melhores de rendição. Porque eles sabem que vão perder, mas eles querem perder de uma maneira honrada, que eles não sejam destruídos. E para isso eles endurecem a guerra. Mas já é uma guerra perdida. Tá bom? Brasil vai na esteira dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entram, isso vai se repetir na Segunda Guerra e se repetirá em qualquer outro momento, o Brasil vai junto. Vai junto por quê? Porque o Brasil é um país submisso aos ideais estadunidenses. Então, quando os Estados Unidos faz algo, forçadamente ou de maneira submissa, o Brasil vai fazer também junto. Tá? Isso lá atrás e em qualquer momento. O Brasil ele é o grande capataz dos Estados Unidos na América do Sul. Os Estados Unidos, o Brasil, ele administra os interesses estadunidenses na América do Sul. Então o Brasil é um capanga dos Estados Unidos. Então se os Estados Unidos entram na guerra, o Brasil vai junto. Como eu já disse, bem intencionado, mas sem condição naquele momento de
fazer muita diferença. Então, o Brasil vai mais como uma figura de auxílio, coadjuvante. Quem vai desempenhar o papel de um grande vencedor da guerra, quem vai chegar lá para acabar com tudo, são os Estados Unidos da América. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido esse processo da guerra. Na semana que vem falaremos sobre o fim da guerra, sobre como essa guerra acaba, que é um problemão, porque é uma guerra que não acaba, tá? Mas aí semana que vem a gente fala disso. Espero que vocês tenham entendido, mandem suas dúvidas, acontecerão grandes mudanças aí a partir da semana que vem no processo de aula de vocês, né? Vai mudar tudo, mas as aulas online continuarão. Então eu vou manter essas aulas, mesmo com intenções diferentes. Eu vou manter essas aulas para que vocês não percam conteúdo, para que vocês, em caso de avaliação, de prova, de concurso, de vestibular, tenham o conteúdo para fazê-lo. Então eu vou manter essas aulas, tá bom? É isso, tá? Então, bom final de semana. Tô postando aula antes, porque vocês precisam fazer até sexta, mas eu vou colocar um comunicado aí explicando, tá bom? Fui, gente. Bom fim de semana.